fica se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa. Eu sei que o meu Deus garante. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar, meu filho. Descansas, podes confiar em mim. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa quarta-feira abençoada, com uma palavra também abençoada para o seu coração. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, com o programa Vidas para Cristo, para edificar a sua vida, seu coração. Fica conosco, acompanha essa programação, né? E que o Senhor possa falar com você nessa noite. Compartilha esse programa já com alguém que precisa.
ouvir a palavra de Deus, né? E fica ligado conosco que até o final Deus tem muitas coisas para falar ao seu coração. Você que está disposta a ouvir a mensagem que vem do alto, né, para o seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, Deus amado e querido, soberano de Israel, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, mais uma vez, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor preparou, Pai, para nossas vidas. Senhor, ouvir a tua palavra. Deus, fala conosco, nós precisamos, Senhor, da tua direção, meu Deus, do teu livramento, de tudo que vem do Senhor, Pai. Fala aos corações, consola, Pai, as vidas, Senhor, que têm perdido seus familiares, que estão tristes, abatidas nessa noite, que tu possas consolar, Pai. Senhor, que essa palavra venha entrar, Deus, no coração, que essa palavra venha, Senhor, fazer a diferença, meu Pai, nessa vida, nessa casa, em nome de Jesus, ó Deus. Edifica o teu povo, meu Pai, resgata vidas nessa noite, seja como te apraz, Senhor, nos guarda, cobre com o teu sangue, meu Pai, a nossa vida. Senhor, repreende tudo que não vem de ti, meu Pai, toda dispersão, tudo aquilo, Pai, que vem para atrapalhar. Ah, Deus, essa palavra de entrar no nosso coração, Senhor, joga por terra em nome de Jesus. E nós oramos agradecendo pela TV Shalom, agradecendo pela vida de todos que trabalham aqui, Senhor, agradecendo pela tua presença nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que bom, irmãos, a palavra que o Senhor ministra hoje para nós está em Jonas. Jonas, capítulo 1 mesmo, né, aonde vai nos ensinar bastante. Essa mensagem de Jonas, na verdade, todos os capítulos são de grande ensinamento, mas hoje eu vou me ater a uma parte só, que foi o que, né, veio assim ao meu coração para passar para a sua vida. Então diz assim, Jonas, capítulo 1, versículo 1 mesmo, diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Somente até aí a gente lê, e depois eu vou te explicando, você que não conhece a mensagem, né, da palavra de Deus, onde fala do profeta desobediente, do profeta Jonas, né? Muitas pessoas conhecem, mas tem pessoas que não conhecem a história. Eu vou estar te contando e, né, trazendo para o seu coração aquilo que o Senhor quer falar. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Jonas era um escolhido de Deus. Jonas era uma pessoa separada para algo especial. Jonas era uma pessoa convocada para cumprir um chamado tremendo, forte, mas tremendo. E a palavra diz que o Senhor falou com Jonas ali pessoalmente, né, deu uma ordem para Jonas. Na verdade, ele falou, né, levanta, vai lá até Nínive e clama contra ela. Como assim? O que é clamar contra ela? Era que Jonas fosse naquela cidade para pregar o arrependimento, mostrar para aquelas pessoas que eles estavam, né, andando por caminhos longe dos caminhos de Deus. Então Deus, ele manda Jonas, Deus queria resgatar aquele povo, porque eu quero falar uma coisa muito importante para o seu coração. Deus não, né, não abandona, né, não desiste. Deus, ele sempre insiste no ser humano. E não é pelas coisas que as pessoas fazem, não é por mérito meu, não é por mérito seu, mas é porque ele é bom e a misericórdia dele, do Senhor, dura para sempre. Então Deus, ele manda Jonas, irmãos, ele ia até Nínive clamar. Nínive era uma cidade muito poderosa, mais importante da Síria. Era uma cidade, né, forte, era uma cidade conhecida, era uma cidade grande, era uma cidade poderosa. E Deus mandou ele ir até aquele lugar para pregar, para falar do amor de Deus, para falar, né, do juízo de Deus também, para falar que Deus queria um conserto.
E sabe, meus irmãos, o que o Senhor fala com você hoje? Deus continua querendo conserto. Sabe tudo isso que está acontecendo à nossa volta? Não tem como ministrar nos dias de hoje e não falar dos acontecimentos, irmãos. Não tem como. A gente ministra a palavra de Deus porque é a palavra de Deus que tem poder para te curar, para te salvar, para te libertar. A palavra de Deus que tem poder para transformar o seu coração e o meu, mas não tem como pregar a palavra sem falar dos acontecimentos. Estamos vivendo desde o ano passado momentos de pandemia, momentos de, para muitos, desespero, para muitos, assim, tribulação, preocupação, ansiedades, expectativas, tanta coisa, é um turbilhão de sentimentos acontecendo nos corações do ano passado para cá. E não parou ainda. As pessoas andam desesperadas, preocupadas, com medo. Normal, irmãos. As pessoas andam sem saber o que vão fazer amanhã, o que vão fazer daqui a pouco, se vão estar aqui ou não. Então, uma coisa que Deus quer de mim e de você é um conserto. É um arrependimento, é uma transformação de dentro para fora. Sabe, hoje eu vi uma imagem que me chamou a atenção. Falava assim, cura para o coronavírus. Aí tinha uma fila enorme, assim. Era uma fotografia, uma imagem, tipo essas charges que eles criam, Então, a fila para o coronavírus, ela dava voltas. E na outra plaquinha do lado tinha, a fila para quem queria. Um era para a cura do coronavírus e outro era para, conhecer Jesus, para o reino de Deus, para receber Jesus, saber como ser salvo. E engraçado assim que nessa charge a fila da doença, da enfermidade, da coisa física, daquilo que é passageiro, era enorme, dando voltas, como eu falei. E a fila para conhecer Jesus, ser transformado, ser liberto, receber o reino de Deus, a sua justiça, não tinha ninguém, estava vazia. E o que me traz, para te explicar é o seguinte, irmãos, está muita gente, todo mundo, a maioria das pessoas, preocupada com as coisas físicas, materiais, as coisas terrenas, aquilo que vai passar. Pastor, eu não tenho que me preocupar, eu não disse isso. Mas a nossa preocupação tem que ser essa, o cuidado, o zelo, fazer a nossa parte, mas você também precisa se preocupar com a sua vida em Deus, com Deus, para Deus. Porque a vida com Deus é algo que vai ser para a eternidade. O resto vai passar. Então Deus, Ele manda Jonas, vai lá e prega naquela cidade, porque eu tenho um povo que vai se arrepender ali. Eu tenho algo para fazer, porque Deus inclina os corações, irmãos. E a Bíblia diz que Jonas, ele realmente se levantou. Essa palavra me chamou muita atenção nesse texto. Levanta, Porque Deus mandou ele se levantar para pregar. E aí a gente vê que ele se levanta para fugir. Depois, lá na frente, a gente vai ver que ele se levanta para confessar quem ele era para os marinheiros que estavam numa grande tribulação ali por causa dele. Então, você vê Jonas se levantando, mas por causas diferentes, diversas. E aí você vai entender. Então, Jonas, ele se levantou e ele fugiu. Ao invés de ir para Nínive, pregar ali, naquela cidade da Síria, uma cidade grande, poderosa, cumprir o chamado de Deus, que era específico para ele, para pregar ali o arrependimento, ele comprou passagem, entrou no navio, pagou a passagem e fugiu da vontade de Deus, fugiu do mandamento, da ordenança que Deus deu para ele, fugiu da responsabilidade de pregar a palavra para um povo, fugiu do compromisso de ser um profeta como ele tinha sido levantado para ser. Ele preferiu pagar a passagem para outra cidade chamada Tarsis, que era o oposto de Nínive, para sair da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus. E quantas pessoas, irmãos, estão saindo, fora, fugindo da responsabilidade que lhe é dada nesses dias? Porque você que é servo de Deus, não dá só para falar, Deus vai fazer, vai curar. Não, você também tem que falar a verdade.
o que Jesus quer transformar, que Jesus quer resgatar essa vida. E tem muitas pessoas que elas estão fugindo das suas responsabilidades, fugindo do seu compromisso, fugindo do seu chamado, para viver uma vida que aparentemente vai dar tudo certo. Eu vou pagar minha passagem, vou para Tarsis, era o pensamento de Jonas, e vai dar tudo certo, não vou fazer o que Deus quer, deixa aquele povo miserável para lá, mais ou menos isso que ele pensava, deixa aquele povo para lá, não estou preocupado, vou para outro lugar e vou curtir, vou descansar. Irmãos, não é tempo de brincar, não é tempo de descansar, de parar, é tempo de guerrear as guerras de Deus, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de se inclinar para a vontade de Deus, que é o arrependimento, né? Há um coração contrito na presença dEle. O Senhor, Ele quer o seu coração, irmãos. Só isso. Filho meu, me dá o seu coração, é o que Deus te pede. Eu tenho que fazer muitas coisas, não. Dá o coração para Ele, que o resto Ele vai fazer. E a palavra de Deus vai dizer para nós aqui uma coisa interessante, que quando ele pagou a passagem e foi, Deus foi junto, irmãos. Deus, quando ele tem alguma coisa na sua vida, quando ele tem um propósito, não é assim não, vou parar, vou descansar, vou me sentar aqui, vou relaxar, vou viver minha vida de qualquer jeito. Não, se Deus tem uma obra, um objetivo traçado para você, Ele vai atrás, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor se importa com as vidas, com as almas. Ele se importa com o reino. Ele se importa, irmãos, com você e comigo. Então a Bíblia diz que o Senhor foi ali no mar, naquele navio onde Jonas entrou. Deus, Ele mandou naquele mar uma grande tempestade. Está escrito aqui, mandou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava quase quebrando. Aquele navio estava quase quebrando, quase sendo destruído. Tem tribulações que acontecem na vida das pessoas, irmãos, que elas mesmas buscam, que elas mesmas estão criando. Como assim, pastor? Eu vou criar uma tribulação para a minha vida? Sim. Quando você não faz a vontade de Deus, muitas pessoas, às vezes, ao seu redor perecem. Muitas pessoas ao seu redor estão padecendo, porque muitas vezes você não está fazendo aquilo que Deus propôs você fazer. Então as pessoas vão ali navegando junto com você, mas elas estão quase naufragando, elas estão quase morrendo, sem saber que tem alguém ali que, está saindo, fugindo, correndo da vontade de Deus. Não seja Jonas. Não seja alguém que foge da vontade de Deus. Porque além de prejudicar a sua própria vida, você prejudica pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão no mesmo barco, literalmente. Então a Bíblia vai dizer assim que, quando aquela tempestade se levantou, aquele vento, o navio estava para se quebrar, os marinheiros, as pessoas que estavam ali, eles temeram, ficaram com medo. Vamos morrer, estamos destruídos. E aí a palavra diz que eles começaram cada um a clamar ao seu Deus, cada um na sua fé, a pedir a misericórdia, a pedir que acontecesse uma mudança naquela situação, cada um na sua fé. Não é diferente hoje, irmãos. Cada um ali, do jeito que acredita, do jeito que entende, vai pedindo, vai clamando a misericórdia, a cura, a paralisação desse vírus, vai pedindo da sua maneira. Mas o Senhor quer mostrar para nós, irmãos, que Ele pode sim ouvir o nosso clamor. Quando a gente clama correto. Ele pode ouvir o nosso clamor. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode fazer grandes coisas. Aquele vento não era para ter acontecido, mas já que ele aconteceu, ele podia ser, parado, cessado. Então diz que aqueles marinheiros começaram a clamar, cada um ao seu Deus, misericórdia, faz parar esse vento, o que está acontecendo? Por que veio essa situação sobre a nossa vida? O mar estava tranquilo, estava tudo bem, de repente mudou a situação, de repente, tudo virou do avesso. Não é assim? Muitas vezes a gente olha para o lado e fala, meu Deus, virou tudo do avesso, está tudo um mar revolto na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. E aí você começa a enumerar situações em que parece que está tudo perdido, parece que está tudo ao contrário. E aí a palavra de Deus diz que eles estavam ali temendo, clamando, jogando algumas coisas no mar para ver se aliviava, às vezes o peso do navio. Então eles lançando no mar. E Jonas
estava lá, né, embaixo, ali a Bíblia diz aqui, ó, Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu um sono profundo. Jonas dormiu como se assim, não é comigo. Tenho nada a ver com isso, eu vou dormir, descansar, quero nem saber. Vai dar tudo certo. Né? Eu estou fugindo aqui da face de Deus, da vontade de Deus, não quero ir para Nínive, não quero pregar o arrependimento, não quero falar do reino de Deus. Era como se Jonas falasse isso. Eu vou deitar, vou descansar, vou dormir, está tudo bem. Mas, irmãos, quando a gente vai contra o que Deus quer, não vai tudo bem, começam as coisas a darem errado. As coisas começam a, né, se virarem, a ficarem ao contrário, e você tem que entender quando, né, você pode fazer alguma coisa para isso mudar. Porque tem momentos que a gente não pode fazer nada, mas tem momentos que você pode fazer algo para essa situação mudar. E o que eu posso fazer? Você pode orar, você pode buscar a Deus, você pode confessar a Ele os erros, né, os pecados. Você vai ver o que Jonas fez, porque no primeiro momento ele quis se esconder, no primeiro momento ele quis fugir, no primeiro momento ele não estava nem aí para a situação, mas o negócio começou a apertar, a situação começou a ficar pior. Olha o que diz a palavra de Deus, olha... O mestre do navio chegou lá em Jonas, onde ele estava, e falou, o que você tem aí, dormente? Como se ele falasse, acorda, você não está vendo que está uma tribulação lá fora? Você não está vendo que a gente vai morrer? Acorda, o que você está fazendo aí dormindo? É como se o homem falasse isso para ele. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que a gente não pereça. Levanta, né? Ou seja, Jonas estava ali, se escondido ali, né? Tentando se esconder. De boa. E ele fala, se levanta e clama ao seu Deus, porque está todo mundo clamando, do jeito que acredita, clama você também. Quem sabe assim não tem uma resposta. Meu irmão, interessante, né? Como eu disse aqui, a palavra levanta-te e invoca o teu Deus. Primeiro momento, Jonas estava prostrado e Deus fala, levanta e vai até Nínive pregar. Aí, ao invés de levantar e ir para Nínive pregar, ele entra no navio para Tarsis. Quando ele entra no navio para Tarsis, ele vai lá para o fundo ali do porão e dorme. Um sono profundo. E aí chega ali o marinheiro e fala com ele, meu filho, o dormente, levanta daí e vai clamar. Mais uma vez, olha, levanta e vai clamar. É como se fala a Bíblia, como se falasse a Bíblia conosco. Olha, tem que se levantar para fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Não dá para ficar prostrado, parado, no meio de tanta tribulação. Que atitude você tem tomado no meio das circunstâncias que você tem vivido? Você está parado de braços cruzados, esperando que as coisas mudem por si só? Ou você tem feito algo? O que cabe a você fazer, irmãos, ninguém vai fazer. Sabe, tem coisas que são sobrenaturais, só Deus pode fazer. Mas tem coisas que cabem a mim e a você. E isso Deus não vai se mover para fazer. Você tem que mudar. Você tem que abrir o coração. E nós, pessoas, não o Senhor. O Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. E Ele fala, né, filho meu, me dá o seu coração. Então Deus fala, me dá o coração. E quando você fala, Deus, eu vou abrir meu coração, deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor fazer morada, fazer transformação. Aí sim, é o sobrenatural, é o impossível, é a mudança que não depende de nós, depende do Senhor. Aí Ele faz, irmãos. Ele só não pode abrir o coração para a gente, porque Ele te criou com livre-arbítrio, Ele te criou para tomar decisões. Só que Ele, da mesma maneira que Ele te criou para tomar decisões, Ele quer que você tome decisões sábias, decisões inteligentes, decisões que vão te levar a um dia poder dizer, vou morar com meu Deus para sempre. Porque quem sabe o dia de amanhã, irmãos? A gente nunca entendeu. Imagina no momento desse que nós estamos vivendo, né? Quem conhece o dia de amanhã? Só Deus sabe. Então a palavra diz que Jonas, o marinheiro, né, foi lá, o mestre do navio, levanta e invoca o seu Deus. E a Bíblia diz que cada um começou a falar ali dentro daquele navio, vamos lançar sortes, vamos ver sobre quem vai cair a sorte. Eles tinham esse hábito antigamente, né? Lançar sorte era para ver, para ter uma resposta. Então, vamos ver sobre quem a sorte cai, ou seja, vamos ver de quem é a culpa dessa situação. Imagina que estreito para Jonas naquela hora, irmãos. Deus não ia deixar em oculto aquilo que ele estava fazendo.
Deus não ia deixar ele ali em oculto, né? Deus ia trazer ali para todo mundo, olha, a culpa é dele. Vocês estão passando isso porque ele está fazendo, né? Fugindo da minha vontade. E quando eles lançam sorte, a Bíblia diz que cai sobre Jonas. Deus controla tudo, irmãos, até isso. Jonas, e aí quando cai sobre Jonas, eles falaram, olha, declara para a gente agora por que razão sobreveio esse mal. Fala para nós, vem cá, Jonas. Aí todo mundo imagina a cena, aquele tanto de homem desesperado ali, querendo saber o que estava acontecendo, porque, nossa, eu nunca vi isso, né? Que vento é esse que eu não tem tempo que eu não vejo? Esse barco vai afundar, esse navio aqui, aí todo mundo um olhando para o outro, de repente, quando eles lançam a sorte, cai sobre Jonas, aí todo mundo vira para Jonas e fala, por que isso está acontecendo? Fala para nós. Quem é você? Que ocupação é a sua? E aí eles perguntam, olha, da onde você vem? Quem é o seu povo? Qual é a sua terra? Ou seja, fala quem você é, Jonas. E agora, irmãos? E agora ele não podia mais se esconder. Quantas vezes Deus te coloca no meio de pessoas que precisam ouvir a palavra, que precisam ouvir que Jesus, né, ainda cura, ainda liberta, ainda batiza com o Espírito Santo, ainda transforma. Quantas vezes Deus te coloca em lugares que você, né, para você poder ser luz, para você ser uma referência, para você fazer alguma coisa, e você se cala e se esconde. Como se não fosse com você, irmãos. Quantas vezes você que está escutando, muitas vezes Deus tem te colocado em situações em que para você falar de Jesus, e você tem, se calado, fingido que não é com você. Não, eu vou me adaptar a isso aqui, faz de conta que não é comigo. Mas o Senhor traz essa palavra para o seu coração hoje e diz, olha, levanta-te e clama, levanta-te e prega, levanta-te e fala do amor de Jesus, fala que tem um Deus que pode paralisar todo esse mal, fala que tem um Deus que tem o controle de todas as coisas, conta que tem um Deus que transformou a sua vida, a sua história, a sua casa, e você está de pé hoje por causa desse Deus. Deus quer que você fale. Não se cale, irmãos. Não existe palavra que chega ao nosso ouvido em vão. Quando ela chega é porque o Senhor quer curar, Deus quer tratar, Deus quer transformar, libertar. E hoje essa palavra não é em vão para a sua vida. Então a Bíblia diz que quando Jonas, eles perguntaram, olha, fala para a gente então, que ocupação, de onde você é, quem é o seu povo? E começou a perguntar, a interrogar, né? Fala alguma coisa, Jonas. Já que você não vai falar por si só, então Deus vai criar uma situação, irmãos. Às vezes você não está falando, Deus vai criar uma situação para que você fale. E você precisa falar. Porque às vezes essas pessoas estão perecendo porque você está se calando. E é tão simples falar, irmãos. Eu sei que muitas vezes você não vai ser ouvido, muitas vezes você não vai ser compreendido, muitas vezes você não vai ser nem aceito. Eu sei disso, irmãos. Mas, sobretudo, eu e você, nós temos um chamado. Não dá para se calar. Sobretudo, o Senhor conta com você nessa terra. E é uma honra que Deus conte com você na sua casa. Deus conta com você no seu trabalho. Deus conta com você aonde Ele tem te enviado, te colocado. Você tem que ser sal e luz nesse lugar. E Jonas, ele fala, né? Sou hebreu. Pronto. O meu povo é o povo de Deus. Eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. E aí ele fala assim, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Sou hebreu e temo a Deus. Então, acabou a história. E olha que interessante, irmãos. Ele fala, né? Os homens se encheram de grande temor. Quando eles ouviram falar que Jonas era servo do Deus vivo, todo mundo ouvia falar do nome do Senhor. Porque o Senhor sempre fez grandes feitos no meio do povo dele. E são tão grandes, né? Grandes coisas Deus fez por nós, que muitas pessoas ouvem quão grande é esse Deus.
Ainda que elas não queiram estar na presença, ainda que elas não queiram servir, elas ouviram. Ou ouviram, ou ouvirão. Quão grande é o seu Deus. Então, quando eles ouviram, eu sou hebreu e temo a Deus, o Senhor que fez o céu, a terra, o mar, tudo, aí eles ficaram com mais medo ainda. Está escrito aqui na Bíblia, ó. Então os homens se encheram de grande temor e falaram: por que fizeste tu isto? É como se eles falassem: está louco? O que você está fazendo? Por que você colocou a nossa vida em risco? Por que você não fez a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz, né? Sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Ou seja, ele começou a contar tudo. Olha, eu sou hebreu, eu temo a Deus. Era para eu estar em Nínive, eu estou aqui indo para Tarsis. Aí Deus mandou o vento. Ele começou a contar, porque quando não fala por bem, Deus vai criar a situação para você ter que falar do mesmo jeito. Só que é pior, porque quando Deus vai criar a situação para você falar, muitas pessoas já foram atingidas, irmãos. Muitas pessoas já foram, né, balançou já a vida de muita gente. Então fale antes. Fale no tempo certo. Fala quando Deus mandar, levanta e faz. Levanta e faz, irmãos. E aí diz a Bíblia que eles falaram: agora o que nós faremos para o mar se acalmar? O que a gente vai fazer? Olha que situação você nos colocou. Agora me fala para a gente o que a gente vai fazer com você. Porque o mar não tá cada vez pior, a gente está aqui balançando. Eles estavam falando e se balançando ali, né? Imagina a situação. Quase morrendo, quase afundando tudo. O vento forte, a água entrando, tudo errado, irmãos. E a Bíblia diz que Jonas falou, aí ele fez uma coisa certa. Não precisava chegar nesse ponto, né? Mas a Bíblia diz no versículo 12, capítulo 1 de Jonas, versículo 12, diz que ele falou: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ou seja, ele sabia que era culpa dele, né? Que era culpa da desobediência dele, que era culpa da atitude contra a vontade de Deus que ele estava tomando. Ele sabia, ele tinha consciência. Sabe, quando a gente está fazendo algo que não está agradando a Deus, o Senhor, irmãos, é tremendo. Eu fico brincando, às vezes eu falo que Deus, ele coloca tipo um sinal de trânsito, né? Vermelho, azul, amarelo ali na gente. Porque quando a gente começa a fazer algo que desagrada ou está desagradando, já vem logo o sinal amarelo. Tum! Na verdade, o sinal amarelo aparece antes de você fazer, né? Aí o Senhor fala: perigo. É como se Deus falasse: não ultrapasse esse limite. Fala com a gente, está ali a sua consciência, ali o próprio Deus também fala. Mas aí você pega e avança o sinal amarelo. Aí vem aquele vermelho bem grande. Pare. Para, ou pessoas vão ser prejudicadas, ou você vai ser prejudicado. Sabe aquele sinal? Não é isso? O semáforo. Eu costumo falar lá na igreja que a gente tem, é como se a gente tivesse, né? Pensando assim, um semáforo ali dentro da nossa mente ali. A gente sabe, irmãos, quando nós estamos ultrapassando o limite de Deus, que Deus não quer que você chegue até naquele lugar. Nós sabemos. Então, Jonas, ele já tinha ultrapassado todos os sinais, já estava lá no vermelho, quase morrendo todo mundo. Causando, né, um grande acidente quase ali, mas aí ele fala: olha, levantai-me e me lança no mar, que tudo vai se acalmar. E olha que tremendo, mais uma vez eu vou falar, porque hoje eu estava estudando, assim, lendo, meditando na palavra, e me chamou a atenção muito essa palavra. Levanta, né? Levanta. O que é se levantar, irmãos? Quando você fala para alguém: olha, alguém está sentado, você fala: se levanta aí. Ou senão você quer que alguém venha seguir: ah, levanta, vamos. Quando você fala levanta, significa que a pessoa está prostrada de alguma forma. Ou ela está deitada, ou ela está sentada, ou ela está ajoelhada, e você fala levanta, não é isso? A palavra levanta para a pessoa se levantar. Fisicamente, eu estou dizendo, que também tem um levanta espiritual, né? Se levanta para buscar a Deus, se levanta para fazer a vontade de Deus. Mas sempre é para se levantar, sempre é para se erguer. Sempre é para sair da prostração, do desânimo e seja lá da acomodação ali, do comodismo. Então primeiro Deus falou levanta.
como eu estava dizendo no início da mensagem. Primeiro Deus falou, levanta e vai pregar, Jonas. Vai lá clamar, vai lá falar do arrependimento, vai lá falar que eu quero conserto, vai lá falar que eu quero que ele se transforme. Levanta e vai. E aí acontece tudo. E aí a gente vê que ele não vai, ele foge, ele dorme, ele não quer nem saber. Aí vai o mestre do navio, quando ele está dormindo, e fala, levanta e clama ao seu Deus. Ou seja, mais uma vez, olha, se levanta e vai clamar. Primeiro se levanta e vai pregar, vai fazer a vontade de Deus. Aí não fez a vontade de Deus. Agora levanta e vai clamar para Deus fazer alguma coisa, porque olha que situação a gente está. Está entendendo, irmãos? Interessante. E aí Jonas vai, levanta para falar do Senhor, para clamar ali. E por fim ele fala, aí o próprio Jonas fala, me levanta e me joga fora daqui, me lança no mar. Ou seja, eu não me levantei por minha própria vontade, mas agora me levanta e me tira daqui desse negócio, porque senão vocês vão morrer. É como se, sabe, dá um empurrão aí, porque eu não tenho coragem de me jogar sozinho. Me dá um empurrão aí, porque eu não tenho coragem de agir. E irmãos, não teve para onde correr. A Bíblia diz que os homens tentaram remar, se esforçando, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar chegar até a terra. Mas quando Deus não quer, irmãos, não acontece. Não adianta você querer lutar contra a vontade do Senhor. Se é vontade de Deus, Ele vai abrir as portas, as coisas vão acontecer. Se não for vontade de Deus para a sua vida, para a sua história, Ele vai fechar todas as portas. Não tem jeito. Porque a Bíblia diz que eles começaram a remar, se esforçando. Ele estava ali, além do limite, já se esforçando, e a palavra diz que eles não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, por mais esforço que eles fizessem, por mais que eles tentassem ir contra, aquilo ali que estava acontecendo, estava decretado, irmão, só Jonas podia fazer alguma coisa ali. Porque o que ele podia fazer? Entrar na posição de Deus. Entrar na responsabilidade. Ô, irmão, você que está me escutando hoje, não brinca com Deus, não. Se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus tem, uma posição para você estar, você precisa ficar como Ele quer. Não fica brincando de servir a Deus, não. Senhor, agora eu vou descansar um pouco, vou parar. Não, porque enquanto você brinca, outras pessoas estão perecendo. Irmãos, eu prego amor, tá? Mas eu também prego quando Deus quer falar de coisas de conserto. E o Senhor quer um conserto com você. Tem pessoas, olha ao seu redor, dá uma olhada assim, olha quanta gente que está perecendo, porque você não toma um posicionamento, não toma uma atitude para fazer a vontade de Deus, está indo sempre contra o que Deus quer. Deus fala, vai e você volta. Deus fala, anda, você para. Deus fala, levanta, você deita. Irmãos, assim não dá. Deus fala, vai lá e fala que eu vou. Porque quando Deus manda a gente fazer algo, Ele já preparou lá na frente o lugar lá, o ambiente, o coração. Deus não manda nós, nem eu, nem você, fazer as coisas sem Ele garantir. Ele fala, vai, aí a gente se posiciona e vai. E Ele garante o resto, porque se Ele falou, tem um povo lá precisando ouvir, é porque Deus já sabia o que estava ali nos corações. E Jonas, sem querer pregar, sem querer falar. Então eu te falo mais uma vez, não brinca com a vontade de Deus. Não brinca com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí a palavra diz que, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos. Quem clamou, irmãos? Os marinheiros começaram a clamar ali, olha, não pereçamos por causa da vida desse homem. Senhor, a gente clama, a gente pede que não seja a gente, prejudicado por causa dele. Ele que desobedeceu, sabe? Quando você olha para uma situação e você fala, Senhor, mas não foi minha culpa. Pai, eu estou aqui de gaiato nesse navio, vamos dizer assim. Não era para eu estar nessa embarcação, passando por essa situação. A culpa não foi minha. E aí, irmãos, a Bíblia diz que
Não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Ou seja, Deus, o Senhor está no controle de tudo. Aqueles marinheiros, é como se eles falassem isso, olha, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está fazendo como te aprouve fazer, mas que não seja nós culpados de tudo isso aí. E aí eles levantaram Jonas, tá vendo? Deram um empurrão ali, ou seja, né? O levantar, que eu falei, a palavra levantar. Eles levantaram Jonas e lançaram no mar. E olha o que aconteceu. O mar se cessou daquela fúria. Acabou. Acabou, irmãos. Ficou tudo em paz. Parecia que não tinha tido vento. Parecia que não tinha tido, né, tribulação, tempestade. Você está vendo como é grave? E a palavra diz, levantaram, né? Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Eles temeram, né? Eles ficaram assim, respeitando, entendendo que Deus tinha proporcionado tudo aquilo ali. Que Deus tinha criado toda aquela circunstância, ou seja, tudo glorifica o nome do Senhor no final da história. Mas quando você pede, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, né? Servo de Deus tem mania de falar isso, né? Servo de Deus tem mania de falar, Senhor, que minha vida seja para a glória do teu nome. Senhor, que o seu nome seja glorificado na minha vida. Não é isso? Quando você pede isso, que ele seja glorificado de uma maneira, irmãos, em que você obedeceu, fez a vontade e o nome do Senhor foi exaltado. Mas não porque você foi o desobediente da história, não porque você foi o fujão da história. Porque o nome do Senhor sempre vai ser glorificado. A glória, a honra, o louvor, o poder, tudo pertence a Deus. Em tudo ele será glorificado. Mas que ele seja glorificado, irmãos, com a sua obediência e não com a sua desobediência. E Deus ainda é tão bom, como eu falei, eu não vou falar tudo sobre Jonas hoje. Primeiro, porque não dá tempo. E segundo, que é muita coisa, né, para falar assim, uma outra oportunidade que o Senhor ministrar, a gente traz mais coisas sobre Jonas, mas hoje foi mais sobre isso, a desobediência, né? Sobre o não fazer a vontade de Deus, o não se posicionar, o não se colocar disposto para cumprir o chamado do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda preparou no mar, a Bíblia diz aqui, né, um grande peixe para engolir Jonas ali. Meio que também Deus estava poupando, guardando, porque Jonas podia ter morrido de tanto nadar, né? Nadar e morrer. Mas Deus ainda preparou um peixe que, né, engoliu Jonas ali, e ele teve 3 dias no ventre do peixe. Ou seja, irmãos, ele teve ali, né, pensando que era o fim também. Mas a parte que eu quero deixar para você hoje é isso. Jesus, irmãos, ele tem algo na sua vida, na minha vida. E no tempo de hoje eu ouso a dizer para você que é ministrar a verdade que liberta os corações. Eu ouso dizer com toda a autoridade do Senhor que Deus quer que você fale hoje, quando eu digo hoje, é no nosso tempo, no tempo que nós vivemos, sobre o arrependimento, sobre a mudança, sobre a transformação, sobre o se inclinar para Deus, sobre o se voltar para fazer a vontade do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que aonde você está sendo colocado, o Senhor quer que você ministre o arrependimento sobre as vidas. Se você for ver João Batista, se você for ver os apóstolos, você está sempre vendo eles pregando o arrependimento, pregando a mudança, pregando o reino de Deus, pregando a justiça de Deus. É bom quando a gente fala do amor de Deus que transforma, sim. É bom quando a gente fala que é um Deus misericordioso, que alcança as vidas, que não vai deixar ninguém perecer. Mas e a parte da nossa responsabilidade? E a parte que eu e você temos que nos dispor a fazer a vontade de Deus? Você esquece? Você está esquecendo? Você só quer que o Senhor faça? Deus, eu quero que venha tudo do alto, eu não quero ter trabalho nenhum. Não é assim, irmãos. Que a gente possa cumprir o querer e a vontade do Senhor. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu para um propósito, irmãos. Deus tem um chamado na sua vida.
Você não pode desistir, você não pode achar que é o fim, você não pode achar que é em vão, porque tem pessoas que não cumprem porque não querem, mas tem pessoas que não cumprem porque têm medo, têm insegurança, e tem pessoas que não cumprem porque acham que vai ser rejeitada. Mas esquece tudo isso e busca agradar o Senhor que te chamou, que te convocou, que te salvou, que tem curado a sua alma, tem trabalhado ao seu favor. Esquece um pouco o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão sentir, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão fazer ao seu respeito, e começa a pensar o que eu tenho feito, né, para fazer aquilo que Deus tem mandado eu fazer. Porque se você ouve uma mensagem dessa e você está cumprindo o chamado de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Parabéns para você. Mas se você ouve uma mensagem dessa, irmãos, e você, né, tem fugido da face de Deus, eu digo para você, é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de se inclinar e fazer a vontade do Senhor. É tempo de buscar a face de Deus, de orar, de clamar, de pregar, de falar de Jesus, irmãos. É tempo de fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque, olha, Deus podia ter escolhido outro profeta para fazer. Deus, irmãos, quando você não quer fazer, tem um monte que querem fazer. Mas quando Ele tem na sua vida, Ele vai insistir até você fazer, irmãos. Se é com você o negócio é com você. E louve a Deus por isso, porque é um privilégio, é uma honra. Que Deus abençoe você, irmãos. Que você se alegre com essa mensagem, porque quando Deus traz uma mensagem assim, é porque Ele te ama, é porque Ele te escolheu, né? Mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros. O Senhor tem um louvor que é lindo, que fala, né? Me escolheu é o nome do louvor, não vou louvar, assim, não vou louvar Ele todo. Mas Ele fala, né, que o Senhor sabia que eu mudaria, que um dia eu falharia. O Senhor sabia, esse louvor fala assim, né? O Senhor sabia, ou seja, Ele sabe que um dia você falha, que você vai errar, que você vai ter medo, que você vai ser inseguro. Mas aí diz assim no louvor, mas mesmo assim me escolheu. Que privilégio, irmãos. Ele te escolheu. Glorifica o nome do Senhor na sua vida, porque é bom. E pessoas vão ser salvas e libertas através da sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou estar orando, vou estar, né, apresentando a sua vida. Você que está aqui na live, na mensagem, no programa hoje, vou estar orando por você. Que você possa agora, nesse momento, falar com o Senhor. Se você está fazendo tudo certinho, que você fala, Deus, obrigada por essa mensagem, porque eu aprendi que eu não posso me esquecer de continuar fazendo a tua vontade. E se você não está, você fala, Deus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, e eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes. Vou voltar a falar do seu amor, vou voltar a pregar da sua palavra, né? Conversa com o Senhor enquanto eu oro aqui nessa hora, em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós apresentamos essas vidas diante de Ti. Senhor, tem misericórdia da nossa vida, porque nós precisamos do Senhor, ó Deus. Pai, não somos nada sem Ti, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Deus amado, inclinar os corações. Pai amado, colocar no centro da Tua vontade aquele que saiu, aquele que está afastado, aquele que está desanimado, aquele que está triste, Pai amado, frustrado muitas vezes, ó Deus, que Tu possa trazer de volta, Pai, Deus, ao centro da Sua vontade, meu Pai, em nome de Jesus, fortalece, transforma, Senhor, aqueles que estão nessa embarcação e estão perecendo, Deus, sustenta, Pai amado. Guarda, Pai, esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Cumpre a sua vontade, o seu querer, Senhor. Meu Deus, eu também estendo essa oração para todos aqueles que estão enfermos, doentes. Pai, que Tu possa, Deus, alcançar essas vidas com a Tua misericórdia, meu Pai. Tu pode curar, Senhor, o Senhor pode sarar, o Senhor pode levantar do leito, meu Pai, aquele que está prostrado, Senhor. Em nome de Jesus, basta uma palavra, Senhor, que Tu possa visitar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, guarda aqueles que têm perdido seus parentes, Pai, consola, conforta, alcança esse coração em nome de Jesus, ó Deus. Pai amado, Pai querido, eu te apresento cada vida diante do Teu altar nessa noite, Senhor. Cumpre a Sua vontade nessas famílias, nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar rapidinho, não vai embora. A Mari vai colocar ali, tem um livro, coloca aí, Mari, fazendo favor. Um livro que nós vamos sortear agora no mês de março, nós estamos em março, e esse mês nós vamos sortear esse livro aí, ó, Oração pelos Filhos Pródigos, que é uma parceria com a livraria Rosa de Saron, que fica ali em Jacareí, até embolei a língua.
Rua Floriano Peixoto, número 394, né? Então, esse livro aí vai ser sorteado na primeira semana de abril, né? Como é que eu participo desse sorteio, pastora? O que eu faço? O que você faz? Você compartilha esse programa no seu Facebook. Vai lá agora e põe lá compartilhar no seu Facebook. Aí você compartilha com alguém ou na sua própria página e você vai estar concorrendo a esse livro que nós vamos sortear na primeira semana de abril. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Estamos aqui, né? Com várias pessoas nos assistindo, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, né? Kátia, Fabiana Santos, Maria Paiva, louvado seja Deus, Rosicléia Brito, Solange Ramos, Caroline Capuleto, glória a Deus, irmãos, bastante gente, né? Que Rosa Azevedo, Kelly Duarte, que o Senhor possa abençoar vocês, né, a família, a casa, lá. Quarta-feira que vem nós estamos aqui, toda quarta-feira às 20 horas, direto da TV Shalom, São José dos Campos, no programa Vidas para Cristo. Acompanha conosco, semana que vem tem mais, que Deus abençoe você. Tchau, tchau, fiquem com Deus e que o Senhor guarde a sua vida em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram, sonho que se esqueceu. Difícil é se levantar depois de tanto se frustrar, mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar. Não temas se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar. O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo fez sentido. Então você pode dormir tranquilo. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas que em ti ficaram. Se o mundo te julga, ou se uma porta se fechar, o que Deus tem para você, ninguém vai encerrar. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você há muito tempo esperou. Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer. E aí você vai perceber que tudo faz sentido. Então você pode dormir tranquilo. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Deus não te desampara, podes confiar. O que Ele prometeu se cumprirá. Você não está só nesse processo, Deus sempre está por perto. Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa. Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa, com a providência que você